Professora Leonardo. Você que tá levando por trás aí, pô. Vamos começar? Bora começar. Então vamos lá então, vamos começar? Dá o start aqui, nós já vamos. Vamos lá? Fechou, pode. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast em TV Jurídica. Hoje nosso entrevistado de hoje é o doutor e professor Dr. Jonatas e o doutor Tiago Afonso. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema de grande relevância que é o holding no agronegócio. Mas antes de tudo, nós estamos dando início aqui. Seja bem-vindo a vocês. Muito obrigado, Ednei. Obrigado pelo convite. Só o Léo, pode. Muito obrigado, Ednei. Obrigado pelo convite. Seja, o Dr. Jonatas também está aqui. Dr. Jonatas já é de casa. Já. Seja bem-vindo, Dr. Jonatas. Pode. Vamos, sou parte integrante da família, você já está. Já está, já. Vai me adotar? Fazendo parte. Fazendo parte. Membro honorífico, né? Boa tarde, gente. Boa noite, né? Você vai assistir isso daí. Sejam todos bem-vindos aí, né? Esse programa, um tema importante para o agronegócio, para nossa região. Hold, né? Vamos falar hoje aí com uma das autoridades do direito civil, principalmente em hold, Tiago Diello. Estamos bem servidos hoje. Tiago, fala um pouco sobre a sua trajetória. Quem é o Tiago? Fala um pouco da sua trajetória em questão. Então, Ednei, vamos lá. Eu sou o Tiago, sou advogado já há mais de 10 anos. Venho de uma família do interior do estado de produtores rurais. Meu pai foi produtor rural, fui criado na fazenda, mexendo com máquina, na lavoura. E saí da fazenda, saí do interior para vir para capital fazer faculdade. Me formei, acabei ficando por aqui. E logo depois da minha formação acadêmica, eu já comecei as minhas especializações em direito civil, em direito empresarial e direito agrário. E a última especialização, né, que nós fizemos foi exatamente nesse nicho do direito agrário, com foco em holding para o direito agrário, para o produtor rural, mas também para as famílias rurais e para as famílias que têm grandes patrimônios. Então nós já temos uma experiência de atuação de bastante tempo, conhecemos bastante esse mercado e principalmente eu conheço com propriedade a realidade do produtor rural. Sei das dificuldades, sei das lutas diárias e estou por dentro do assunto dos produtores. Então fala um pouco pra gente o que significa essa holding. Até eu mesmo, esses dias, estava conversando com a Elisângela, eu perguntei para ela, falei, Elisângela, você sabe o que é holding? Aí nós ficamos nessa dúvida, né? Esclarece para nós esse tema. Dinei, essa pergunta é importante porque ela é bastante comum. Essa palavra holding, ela é mais muito... para nós, Cuiabá, né? É uma coisa... Claro, nobrada, o cara vem com holding, né? O homem do campo tem que estar muito mais traduzido, né? Isso, tem que ser uma coisa bem mais... um linguajar mais simples, né? Porque falar holding... né? Apesar de ser... É o homem trabalhador, né? Isso. O campo, né? Exatamente. Então, assim, muito se fala da holding, o que é holding, esse monstrengo que é a holding, essa solução mirabolante que seria uma holding. Então, muitas pessoas falam, mas quando você pergunta mesmo de verdade o que é uma holding, gagueja, né? É um planejamento, Então, a holding, na prática, nada mais é que uma empresa que é constituída, ela é dividida em algumas naturezas de holding. As previsões legais são de uma holding pura e mista. Uma holding, uma empresa que faz simplesmente a participação societária e administração de outras empresas, ou uma holding mista que faz tanto a administração quanto a execução do objeto social, que é a atividade dessa empresa. E o que a holding faz na prática? Ela faz planejamento sucessório, ela faz planejamento patrimonial, ela organiza o patrimônio da empresa, o patrimônio dessa família, ela organiza e implanta práticas de governança que nada mais são do que bons costumes e bons hábitos de administração, de controle financeiro, de controle contábil. São ferramentas que são criadas por meio de uma administração profissionalizada que fazem com que o patrimônio fique protegido, esse patrimônio fique planejado e que os herdeiros não precisem no futuro, com a falta do patriarca ou da matriarca,
dilapidar o patrimônio ou desfazer de parte do patrimônio para fazer uma sucessão e dar seguimento na atividade. Até porque em questão disso, quando fala de patrimônio, fala dessa divisão, surge muita dúvida em questão dos familiares, né? Aí sempre acontece aquela contenda de não, eu aceito, outro não. Então isso aí vem para facilitar, então. Vem para facilitar e vem para mitigar conflitos. O que é mitigar? Evitar conflitos. A holding, ela traz uma ferramenta importante do planejamento sucessório, que é, na prática, assim, nada mais do que você planejar o pós. O depois que eu não estiver mais aqui. Digamos que eu sou o patriarca, eu sou o pai da família. O patrimônio está no meu nome. Eu tenho a propriedade rural, eu tenho o maquinário, os financiamentos, está tudo no meu CPF. Se eu deixar para que os meus filhos ou até a minha esposa decidam depois que eu morrer o que vão fazer com isso, como vai ser essa sucessão, como eles vão administrar esses bens que eu tenho, a chance de ter briga e discussões e divisão familiar é muito grande. Por quê? Nós estamos falando de uma família onde vêm os agregados, que são genros, noras, filhos dos nossos filhos, que passam a ser os meus netos, e cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento. A viúva pode constituir um novo casamento, e aí passa a ter mais uma pessoa que não figurava nessa figura familiar como parte, e agora surgiu. E aí vem os conflitos. Quando você planeja isso antes numa holding, eu estou vivo, eu sei o que eu quero e como eu quero que vocês continuem tocando minha empresa. Então eu vou planejar tudo isso em vida para que os herdeiros sigam o planejamento que está posto ali dentro. Entendi. Então quer dizer então que todos os membros então ficam cientes do que está acontecendo, né? Todos têm a participação. Ou não é uma... É um testamento, Thiago, isso aí? Não é um testamento. O testamento, na prática, ele pode até se assemelhar a algumas coisas por conta do planejamento. Só que o testamento, ele traz uma vontade, uma última vontade desse testador do que vai acontecer após o evento causa-mortes, né? Então, quando eu morrer, eu quero que aconteça isso. Esse patrimônio vai para lá, esse vem para cá, e esse fica assim, assim, assado. Na holding, ele vai fazer isso antes de morrer. Então, já vai ficar direcionado dentro da empresa quem vai administrar a empresa, que vai passar a ser a titular dos bens e dos imóveis da família, e vai ter uma organização sucessória, vai ter requisitos que podem ser colocados, você é meu filho mais velho, mas para você administrar a fazenda, eu quero que você se forme em direito, ou que você se forme em agronomia, que você faça um MBA de gestão da fazenda, eu quero que você busque uma capacitação técnica assim, assim, assado. Direcionamento. Um direcionamento. Eu tenho 3 filhos, vocês vão alternar, cada ano um de vocês vai ser o diretor, administrador da empresa. E vocês vão ter um conselho deliberativo para as decisões mais importantes sobre o futuro da fazenda, sobre o futuro da empresa, vão ter que ser tomados em conjunto. Então, no testamento eu só vou dizer o que vai acontecer depois que eu morrer. E na holding a gente antecipa tudo isso e reduz custos, né? Ela é uma gestora, incorporadora ou grupo? A holding? Pode ser tudo isso junto. Pode ser tudo isso junto. Pode ser tudo isso junto. Ela pode administrar o patrimônio, esse patrimônio vai estar incorporado dentro dela, então ela vai ser também a titular, e pode ter mais de uma empresa nesse grupo familiar das holdings. Pode ter uma holding patrimonial e uma outra holding administrativa, onde essa fica com o patrimônio e essa outra com a gestão e administração dos atos. Então vai se formar um grupo empresarial. Inclusive tem se difundido muito nos últimos meses sobre a famosa holding em 3 células, né? Onde se divide entre a célula patrimonial, a célula veículo e a holding destino, para reduzir o custo da carga tributária no ato da doação das cotas dessa empresa. E aí o fisco tem investigado esse planejamento em 3 células para resgatar os impostos. Então a holding pode ser essas 3 ferramentas, tanto de administração, quanto de sucessão e inclusive de proprietário dos bens. Porque eu penso assim, Ednei, o nosso público aqui é tanto um campo jurídico, né? Sim. Mas os nossos vídeos, né? Os nossos cortes, eles têm Os cortes, circulado. tá dando bom.
E assim, como que eu consigo então traduzir, ô Thiago, pro produtor, pro homem lá no campo lá, para ele materializar isso? Ah, a palavra holding já é difícil. Já A é incorporadora já sou KNAI. Eu acho que a palavra que mais sintetiza, né, que mais deixa traduzido. Qual que é o KNAI que o cara vai colocar lá? Qual que é o que ele vai ligar para o contador dele? Você precisa estar alinhado com o contador? Qual que é a sistemática para eu materializar esse tal do holding aí? Vamos lá. já tá. Eu acho que para a gente explicar isso de uma forma mais sintética, o que o produtor precisa entender de verdade e perceber se essa estrutura existe quando ele for procurar um profissional para fazer esse planejamento para ele. A holding, ela exige uma equipe multidisciplinar de atuação e planejamento para que ela funcione e para que ela seja segura. Essa equipe multidisciplinar é formada por um advogado de família e sucessões, um escritório de contabilidade que faz todo o planejamento contábil e os lançamentos, e inclusive a avaliação dos KNAIs que vão ser aplicados para cada atividade empresarial e para cada tipo de holding. E também, em alguns casos, um escritório de direito tributário especialista em planejamento tributário, para que não haja nenhum impacto significativo na vida desse produtor que aumente a carga tributária dele com a atividade que ele exerce, para não inviabilizar o negócio, entendeu? Mas esses agricultores, você, na sua observação, eles conseguem ter algum desconto em questão de impostos ou não? Muito. Né? E qual seria essa avaliação sua em questão desses impostos? Como que funciona essa tributação da holding no agronegócio? Como que funciona? Para esse produtor entender melhor o cenário, eu preciso mostrar para ele dois cenários. Sim. Um cenário sem a holding e um outro cenário com a holding, falando de 2025 até final do ano. Quando você não tem a holding e a sucessão vai acontecer depois da morte pelo processo de inventário, o processo de inventário tem custos da ação judicial na faixa de 3% do valor da causa. Tem os honorários do advogado que vai propor a ação de inventário, abrir o processo de inventário, e aí varia muito de cada um, mas pode chegar até 20% do valor do patrimônio. Tem os custos de ITBI, depois da integralização, os emolumentos cartorários, ITCMD, que tem que ser recolhido. E esses impostos, por exemplo, quando você abre o processo de inventário, ele tem que ser recolhido antes de fazer a partilha dos bens. E aí, na prática, acontece o quê? O valor é alto, aumenta as alíquotas do custo, e os herdeiros precisam se desfazer, às vezes, de uma parte do patrimônio para conseguir pagar e finalizar o processo de inventário. Então, é muito comum você ver processo de inventário com 5, 10 anos tramitando e não terminam. No planejamento da holding, esse recolhimento é feito de forma planejada. De acordo com o fluxo de caixa dele, é feita a implementação, a integralização, conforme ele tem caixa, faz o recolhimento do imposto. No planejamento da holding, quando você vai integralizar o patrimônio dele dentro dessa empresa, tem uma série de requisitos que nos permitem impedir a imunidade, por exemplo, do ITBI. Então, ele não vai ter esse custo para integralizar o imóvel dentro da empresa dele. Então, ele já saiu desse custo, já evitou o custo do processo de inventário, e evitou os honorários de um advogado num processo de inventário, além de toda a demora que esse processo tem. E aí, até dezembro desse ano, o produtor consegue fazer a integralização desse patrimônio dele dentro de uma holding, pelo valor que o imóvel está declarado lá no imposto de renda dele. E a alíquota vai ser aplicada no ITCMD com a doação das cotas, pelo valor do patrimônio dele que está lá. A partir de janeiro do ano que vem, a alíquota vai aumentar de 4% até 8%, com a previsão da reforma da alíquota progressiva, e a base de cálculo dessa alíquota, que é o valor do imóvel, então é 4% sobre o valor do imóvel, ou 8% sobre o valor do imóvel. O valor que é hoje é o que está na declaração de imposto de renda. A partir de janeiro, com a reforma, vai ser o valor de mercado desse imóvel. Então perceba que vai ter um aumento muito grande do valor para o fisco tributar ele. Então, todo esse aumento da carga tributária e o aumento de alíquota vai fazer pesar muito para esse produtor rural que não se planejar no futuro. É interessante. Thiago, me corrija se eu estiver errado, e também até complementa se eu estiver correto. Eu participei do seu curso, e viu, Ednei, um curso excelente, né? Apesar de ser muito técnico,
eu confesso que algumas coisas eu não entendi, né? Uhum. Porque eu sou do direito público, né? Ah, é. E aí é outro ramo do direito privado. Mas o seu curso, apesar, a sua didática é excelente, né? De transmitir, mas ele é muito prático. Eu gostei disso, que você trouxe a sua prática da advocacia. Você não contou casos por si só, né? Ele tá... Mas você trouxe ali os casos para transformar o seu curso prático. Eu gostei disso. Você falou com os profissionais do direito, você falou com o produtor, com o homem do campo, e você conseguiu fazer aquela simbiose ali. Duas coisas que eu percebo da holding. É uma bela de uma sacada, porque hoje a gente sai da judicialização Evita muito, né? e vem para justiça extrajudicial, para justiça negocial, para o campo da extrajudicialidade, que hoje eu acredito que é o futuro. Por quê? Sim. Não criticando o judiciário, mas por si só, o judiciário já nasceu dessa forma. Moroso, pesado, que padece de custas, em si, eu sou de uma época que não tinha justiça convencional, né? A justiça negocial. A gente aprendia a ser litigioso, né? Essa coisa de hoje a gente colocar no papel e discutir o extrajudicial, de acordar, é recente. A justiça negocial, inclusive no direito penal, ela é recente. Então, o advogado, o empresário, o cidadão que entende da justiça negocial, da justiça consensual e não parte por litigioso, ganha muito. Então, eu acredito que um dos pontos fortes da holding é a não judicialização. Você vê, tem advogado, tem gente morrendo aí por conta disso. Vamos ser sinceros. Uhum. Certo? Segundo ponto, eu tenho um puta de um negócio, certo? Mas eu sou o dono da pizzaria. Se o meu pizzaiolo faltar, o que eu tenho que fazer? Colocar o jalequinho. E mão na massa, né? E aí? O pai falta. O toque de Midas falta. A galinha dos ovos de ouro morre. Você viveu o tempo todo aqui na cidade. O seu pai já não trabalha. Vai fazer o quê? Vender. E às vezes o vender não é vender uma estrutura que foi materializada, é vender um negócio. Mas você nem sabe quanto custa aquele negócio, você não sabe negociar. E o negociar um negócio que é serviço, quase não vale nada. Vou vender meu escritório hoje. Vou vender maquinário. Não estou vendendo um legado, entende? Então, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, por favor, Thiago, mas eu acredito que as duas sacadas são isso. A extrajudicialização e continuar com o império, você continuar ali com um legado, né? Com certeza. Vou te trazer um dado que as pesquisas mostram e são pesquisas recentes. No agronegócio, a gente está falando de empresas familiares. Sim. Uhum. Algumas que funcionam os próprios CPFs, Cadastro Produtor Rural, e outras que já são empresas. Tem as duas divisões. Mas ambas funcionam nessa administração familiar. E 95% das empresas familiares não tem planejamento de futuro. Não pensaram como vai ser na próxima geração e nem como será essa continuidade da atividade que eles exercem. Alguns não se preocupam em preparar os herdeiros para o futuro e nem os herdeiros se preocupam em buscar o conhecimento para dar continuidade a isso que o professor João está falando. De um legado que é construído, de uma história que é construída. Sim. O produtor rural, na grande maioria dos casos, ele já vem de uma história familiar de produtores, onde o pai era, o avô era. Estamos falando de áreas rurais com 50, 60 anos de história. 30, 40 anos é muito comum. São áreas de produção que, no estado de Mato Grosso principalmente, são comuns de nós percebermos. E quando você prepara os teus herdeiros e o teu negócio, que é o teu legado, por meio de um planejamento seguro, você garante que a tua história vai perdurar, o teu negócio vai continuar. Os teus filhos vão gerir o teu negócio e vão seguir a vida deles, tocando, vão regar aquela planta que a sementinha foi você que plantou, e aquilo vai perdurar por
futuras gerações, claro. É gostoso. E aí, a família vai evitar o desgaste, que é muito grande, do processo judicial. Igual o professor Jonas estava falando aqui. Não é que o judiciário haja de má vontade, é porque o judiciário tem problemas estruturais, tem déficit de servidores, tem uma demanda muito grande de processos, e a estrutura do poder público não consegue acompanhar o crescimento da demanda. Tudo é muito moroso para acontecer. Então, quando você tira da judicialização... Não é uma crítica. Foi só um exemplo, né? Porque o poder público, de fato, ele tem que seguir processos legais. Não é uma empresa, né? Não é uma empresa. Você não consegue aumentar a máquina pública de um dia para o outro. Não é assim que funciona. Na minha empresa, se eu cresci e preciso de funcionário, eu contrato e coloco lá dentro e minha empresa cresceu. Sim. No poder público não é assim. Tudo precisa de legislação autorizadora, tem que fazer um processo seletivo, concurso público, tem que fazer licitação para construir. Então, tudo isso é moroso. Tem que estar na lei de previsão orçamentária, enfim. E nós, os advogados e os próprios empresários, quando nos deparamos com dificuldades, a gente precisa pensar o quê? Em soluções. E as demandas extrajudiciais, que é o caso de holding, do planejamento, elas surgiram exatamente porque a gente precisava de uma solução para essa morosidade e principalmente por causa dos litígios. Então, as empresas normalmente terminam pela falência ou pela venda. Normalmente são esses dois caminhos. E na maioria dos casos, eles acontecem por ausência de planejamento de futuro. Quando o patriarca, o gestor, fica incapacitado de continuar a atividade, ou até pela morte, ou por doença, pela idade, os herdeiros e os filhos não têm condições de tocar esse negócio, ou ele não está planejado o suficientemente para que continue. E essa empresa acaba se encerrando, tanto no agro quanto na empresa civil. Então, essa ideia do planejamento, que é mais rápido, em conjunto, é um acordo de vontades que é feito. Você reduz isso a termo dentro de um contrato social, dentro de um acordo de sócios, dentro de um acordo familiar, e tudo aquilo que nós sentamos numa mesa redonda aqui, a família inteira, com todo mundo em vida, e discutimos e chegamos a um consenso, vai ser reduzido a esse contrato social. Num papel, né? Fica muito mais fácil de administrar quando todo mundo convergeu aqui, todo mundo conversou, do que eu esperar um evento de morte, que aquela figura de liderança que tinha dentro da casa, que às vezes é o pilar que sustenta até o respeito e a união da família, quando esse cara ou essa mulher deixa de existir, até o respeito entre os irmãos desaparece. Aí um quer mandar mais que o outro, um quer ser mais importante. O cara criou um conflito, inclusive, que ele poderia ter resolvido em vida, né? Exatamente. Deixou uma pergunta? Pode ficar à vontade. Eu tô ouvindo aqui, estou só acompanhando. Ô, Thiago, a grande sacada da holding tem uma das ideias que se chama blindagem, não é? Tem. Se a gente pudesse conceituar tópicos conceituais da holding, seria blindagem. E aí aquilo que eu falo, eu não faço holding, né? Mas sempre quando eu converso com os meus clientes, agropecuários, produtores rurais, empresários, eu alerto de uma coisa, um corte aqui, né? É o corte, olha o corte. Blindagem é diferente de fraude, de ocultação de ativos. Uma coisa é crime e outra coisa é contrato. Blindagem, ela é legal, ela é justa, ela é lícita, ela é contratual. Já a ocultação de ativos para fraudar a outra parte, isso é crime, certo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas de um viés o seguinte, você tem seu curso, você tem seus mentorados, e você disse que é uma junção ali de tributário, família, para que o seu ouvinte não se desespere. Aí você vai falar para aquela câmera ali, quando você um corte até bonito. Já vai sair para que os seus mentorados não se desesperem. Puxa, mas e agora o que eu vou ter que fazer? Esse cara tem que ser pluriforme dessa forma, ou ele tem que ter todos esses indivíduos dentro do escritório dele? Então eu queria que você respondesse essa pergunta, e depois eu vou até te fazer outra pergunta também, como que se dá essa gestão desse escritório aí? Ensina para os seus mentorados. Vamos lá, a pergunta é bem complexa e bem legal.
Os meus mentorados já sabem a resposta dessa pergunta e com certeza eles devem estar ansiosos esperando para ver se eu vou manter a mesma linha de raciocínio. Primeiro, sobre a estrutura profissional para constituir uma holding. Não, essa estrutura não precisa estar dentro do escritório. Elas são estruturas que são constituídas por parcerias profissionais. Então, existem escritórios de contabilidade, existem escritórios de advocacia especialistas em direito tributário, existem Criminalistas. que tem casos em que a holding exige o planejamento nesse sentido, para que tenha uma proteção de fato da empresa. E essa equipe multidisciplinar vai tratar todos os aspectos, inclusive do direito de família, que tratam da holding. Por quê? Quando você faz um planejamento de holding, que é extremamente complexo, todas as esferas do direito têm que ser consultadas e precisam estar de acordo. Porque um ato de fraude ou um ato ilegal que eu cometa na constituição dessa empresa e desse planejamento, ele vai prejudicar ou até mesmo anular todo o trabalho que eu fiz. Se eu desrespeitar os quinhões obrigatórios da sucessão que estão previstos lá no Código Civil, por exemplo, entre os bens dos herdeiros, os bens que são direcionados aos herdeiros do que é uns 50% e os outros 50% que estão disponíveis, se eu dispor desse patrimônio de uma forma diferente, sem a anuência da família, eu estou cometendo uma nulidade, um ato ilegal e vai anular o meu planejamento. Então isso tem que estar de acordo. E aí vem a questão da blindagem patrimonial. Gente, presta atenção numa coisa. A blindagem patrimonial absoluta não existe. Isso é conversa de youtuber. A blindagem absoluta não existe. Papo de coach. O que existe é um planejamento seguro que traz a proteção patrimonial. Sim. E aí vem isso que o professor João estava falando sobre a blindagem lícita. O que é essa blindagem lícita? É dentro do processo de governança que é implantado, eu garantir, por exemplo, que o patrimônio da empresa vai estar protegido dos erros praticados pelos sócios. Um erro cometido pelo sócio numa outra empresa dele, ou até na atividade particular dele, não vai atingir o patrimônio da família se as regras de governança estiverem sendo aplicadas, principalmente em relação à confusão patrimonial. As práticas de governança não permitem que isso aconteça. O que é a confusão patrimonial? Eu pago uma conta minha com o dinheiro da empresa. Ou eu pago a conta da empresa com o meu dinheiro na minha conta pessoa física. O Jonatas paga o boleto dele com o dinheiro da empresa. Manda pro financeiro, paga aí o meu boleto. Aí ele pega, a empresa está sem dinheiro, ele pega o boleto e fala, vou pagar aqui, depois a empresa me reembolsa. Sim. Quando surge um problema futuro de endividamento desse sócio da empresa, por exemplo, na Justiça do Trabalho, onde a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria é menor, um indício de fraude desse já faz com que o patrimônio da família dele responda pela dívida dele perante a Justiça do Trabalho por conta de um planejamento mal feito. Então essa blindagem não é absoluta. Ela existe sim, mas quando o planejamento é feito de forma correta e dentro da legalidade. Ela é uma cautela. Ela é uma cautela. Eu estou todo endividado no meu CPF, mas o banco ainda não penhorou os meus imóveis. Eu vou tirar os imóveis do meu nome, vou transferir tudo para a holding, e na holding eu não vou ser sócio. Eu vou entrar na holding, vou integralizar e depois eu vou doar as cotas para os meus herdeiros e o meu patrimônio não vai ser mais alcançado. Vai ser alcançado sim. Existe um lastro, né? Porque isso é uma fraude contra credores. Então, essa falsa blindagem que é prometida faz com que todo um planejamento caia por terra, o patrimônio seja alcançado da mesma forma, só que você, produtor, aquele dinheiro que você gastou em honorários, emolumentos cartório, ITBI, ITCMD, emolumentos da junta comercial, não voltam mais para o seu bolso. Esse dinheiro foi e não volta mais. Então, o planejamento tem que ser responsável e bem organizado. Aí sim, ele vai ter a tranquilidade de saber que o patrimônio dele está protegido e que vai permanecer aquelas ideias de planejamento que ele carro da empresa é carro da empresa, tem que ter prolabore, tem que ter retirada, Exatamente. Cartão da empresa é cartão da Divisão de empresa. Tem que ser tudo, então tem que ser tudo planejado, tudo organizado, né? Tudo organizado. Tá. Exatamente. E a segunda pergunta que não quer calar, o seu mentorado. Esse platinado,
ele é retocado de quantos em quantos dias para deixar um cabelo maravilhoso assim, observando o cabelo dele. Esse platinado aí O cabelo dele é um trato, deu um trato no cara, esse platinado aqui, graças a Deus, é a herança do seu Beto Dil. Seu Betão. 100% genérico. É legítimo. Legítimo, legítimo. Autêntico esse. Ele não me deu olho verde, mas deu cabelo grisalho. Quem ia segurar o homem, né? Só a dona Jéssica que conseguiu pegar esse coração aí. A dona Jéssica já ganhou ele faz um tempinho, né, dona Jéssica? Dona Jéssica Eu até brinco e falo pra ela que se Deus tivesse me dado o olho verde também ia ser covardia. Falei, olha, não sei se você ia ter chance não, aí ia mudar. Brincadeirinha. É isso aí. Já estamos chegando na reta final já do podcast. Você quer deixar suas considerações finais? Tem algum tema mais que nós deixamos de abordar? Qual que? Eu quero deixar uma mensagem final de conscientização para esses Aquela câmera ali. produtores vai dar o rurais. corte. Né? Produtor rural, você que tem patrimônio no CPF, você que tem a sua propriedade rural, você que tem o seu maquinário, todo declarado o seu imposto de renda da pessoa física, você precisa entender que o ano de 2025, até dia 31 de dezembro, tem uma realidade tributária favorável para esse planejamento de futuro que você vai ter. Hoje ainda é possível fazer um planejamento seguro, com baixos custos de ITBI e de TCMD, inclusive custos de emolumentos e taxas, para que você integralize esse teu patrimônio dentro de uma holding patrimonial e faça um planejamento de futuro para a tua família. Você vai garantir o futuro das próximas gerações da tua família e da tua propriedade rural. A partir de janeiro do ano que vem, a reforma tributária vai trazer mudanças importantes nesse planejamento tributário. Inclusive, nesse último dia 17, agora de setembro, a CCJ do Senado aprovou o segundo projeto de alteração da reforma tributária, com mais de 500 alterações no texto da lei, e dentre essas alterações que foram aprovadas lá pela CCJ e agora vai para votação, tá a possibilidade do fisco tributar o teu imóvel pelo valor mercadológico dele, além do aumento das alíquotas de imposto. Então hoje, você tem uma alíquota, por exemplo, de até 4%, que ela vai ser aplicada no teu imóvel sobre o valor que está no teu imposto de renda. Então vamos colocar que teu imóvel você já tem há 30 anos, o valor dele lá é 2 milhões, você vai aplicar 4% sobre 2 milhões. Só que o valor de mercado da tua fazenda é 50 milhões. A partir do ano que vem, essas mesmas alíquotas podem chegar até 8% pela alíquota progressiva, e esses 8% vão incidir sobre 50 milhões e não mais sobre os 2 milhões que estão lá no teu cadastro do imposto de renda. Então preste atenção que o momento ideal para você conseguir planejar e garantir o futuro da tua fazenda, inclusive para que você não tenha que vender um pedaço da tua área no futuro, para que esse planejamento aconteça, porque cedo ou tarde essa sucessão vai acontecer. A gente não sabe daqui quanto tempo, mas nós não somos eternos, então um dia a nossa vida aqui na Terra vai terminar e essa sucessão vai acontecer. Então esse custo é inevitável. Agora a decisão de escolher o momento em que isso vai ser feito é sua. Você vai dizer se você vai fazer isso de forma planejada e organizada ou se você vai deixar esse problema para os teus filhos resolverem no futuro. Aí mais detalhes, depois você passa o link do seu curso aí que nós já vamos fazer um merchan. Com certeza. Passa... Mentoria em holding, pessoal, inclusive para os advogados que estão assistindo esse podcast, vai ter a oportunidade de aprender ainda mais sobre a matéria. Tem um nicho de mercado muito grande, tem muitos produtores precisando e muitos empresários também precisando desse planejamento de futuro. Então fiquem ligados que depois o link vai estar marca seu arroba aí. Fala seu arroba. @Afonso Diel Advogados. Siga lá no meu Instagram. Tem dicas toda semana, tem vídeos, tem posts diários sobre dicas de direito empresarial, tem dicas de constituição de holding, inclusive dicas para você, produtor rural,
que está pensando em planejamento e que tem problemas de endividamento rural. Rapaz, tem aquele seriado americano, né? Better Call Saul. Isso. Better Call Tio Thiago, né? Melhor ligar pro Thiago. Sou muito, mano. Melhor ligar pro Thiago. E você, doutor Jonatas? Olha, eu aprendi muito, o meu amigo Ednei, sobre a necessidade da holding. E essa é uma aprendizagem para nós, juristas, novos juristas, né? Eu ainda sou novo. Você tá novo, na flor da idade. Mas para ter esse novo, para ter esse novo entendimento aí da justiça contratual, né? A assessoria jurídica, ela é bem melhor do que a judicialização, né? A desjudicialização. A desjudicialização. Você vê processos judiciais aí com 20 anos, né? Herdeiros tendo acesso aos bens depois de 20, 25 anos, processos morosos, dispendiosos. Então, eu acredito que o futuro da justiça para as questões familiares, para as questões de empresa, principalmente no agronegócio, o futuro está na holding. E olha, eu digo uma coisa boa. Antigamente, sim, eu sou um pouco antigo, né? Quando os produtores rurais iam buscar advogados, para onde que eles iam, Thiago? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje não. Os produtores rurais passam a morar no estado do Mato Grosso, Sim. passam a buscar advogados no estado do Mato Grosso, passam a buscar médicos, né? Eu estive há um tempo atrás numa cidade, esqueci o nome agora, Colíder, né? No Colíder, os produtores rurais compraram um prédio e fizeram para eles mesmos um hospital. Aí, ó. Entende? Trazendo médicos para que eles não precisassem vir toda hora para Cuiabá. Que é um transtorno, né? Para que eles não se deslocar, então, vai e volta. Senhoras e senhores, juristas, advogados, novos advogados, né? Se você tem essa gana, tem esse brilho, partiu o interior, partiu trabalhar, o holding tá aí, o agronegócio tá aí. Nunca como antes ouviu-se falar de um agronegócio tão pujante, né? Em Cuiabá, Cuiabá, o agro sempre foi forte, desde 90 para cá, início de 70, forte em 90, né? Início de 2000 ali, mas hoje forte para nós que estamos aqui no estado do Mato Grosso, a atuação no agronegócio. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Mais um podcast da TV Jurídica. Quero agradecer os dois participantes e até a próxima. Bate o martelo. Eu tenho que bater o martelo. Puxa o martelo. Peraí, vamos antes de nós encerrar, vamos bater. Encerrado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.